Paz do Senhor, meus irmãos, como vocês estão? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema que está no livro de Jó. O título desse vídeo, no caso, é Deus vai reverter o seu cativeiro. Deus, Espírito Santo ministrou essa palavra no meu coração uma vez que eu estava lendo o livro de Jó. Hoje eu fui conduzido pelo Espírito Santo a ler Jó 42, Jó capítulo 42. E eu sempre peço ao Senhor que todos os dias quando eu vou fazer uma devocional, eu peço ao Senhor, Pai, me direcione em qual palavra o Senhor Deus quer que eu leia hoje e o que é que o Senhor Deus tem para falar comigo. E hoje o Espírito Santo de Deus me conduziu a essa palavra que está em Jó 42, que é o último capítulo deste livro. E tem algo poderoso de Deus que eu quero ministrar ao seu coração aqui hoje, porque foi algo que Deus falou muito comigo. Mas antes, quero pedir a você que curta esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal, que a gente venha alcançar cada vez mais pessoas. Aqui eu falo da palavra de Deus, nada além disso. E vamos lá, vamos para o vídeo. Eu quero ler com vocês Jó 42, no versículo 10. Que diz da seguinte forma: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Eu quero ler até aqui. Antes de gravar esse vídeo, eu ia gravar esse vídeo, mas por questões de barulho aqui, eu não quis, por questões de pessoas que chegaram aqui, eu não quis gravar. Eu gosto de ter um momento de intimidade com Deus, um momento de intimidade para gravar esses vídeos. E aí Deus falou para mim, Gustavo, eu quero que você ore por determinadas pessoas. Que pessoas que são essas? Basicamente eu fiz um ato de fé, de iniciar o processo da compra de um apartamento. Eu não ia contar isso aqui, mas o Espírito Santo tá falando no meu coração para contar, então eu vou contar. E eu iniciei o processo de compra de um apartamento, de um imóvel, totalmente pela fé. Totalmente, vou repetir novamente, totalmente pela fé. Eu estava na quinta-feira passada, aqui onde eu moro hoje, que é numa kitnet. O Espírito Santo veio ao meu coração e falou para mim, Gustavo, eu quero que você pegue e escolha um apartamento. Você vai mudar de cidade, você vai sair da cidade que você está e você vai para Curitiba, que é a capital do Paraná. Aqui eu moro na região metropolitana. Eu quero que você escolha um apartamento para você morar lá em Curitiba. E o que eu pensei na minha cabeça? Eu pensei, por exemplo, eu vou começar a trabalhar aqui, por exemplo, eu tenho um outro canal onde eu falo de finanças. Deus vai prosperar o meu canal, eu vou começar a gravar. Aí uma vez que eu comece a prosperar, a ganhar dinheiro, eu vou lá, vou comprar esse apartamento em Curitiba. Já com dinheiro, eu vou lá, vou ver o apartamento e comprar. E aí quinta-feira passada o Espírito Santo falou para mim, Gustavo, eu quero que você escolha o apartamento. E aí, bom, eu pensei comigo, se for para sonhar, vamos sonhar grande. Sonhei grande. Mirei em um dos melhores apartamentos de Curitiba, um dos melhores prédios que tem em Curitiba, em um apartamento de alguns milhões de reais. Só que isso pensando que não, era um sonho. Se é um sonho, então tem que ser um sonho alto. E aí eu pensei, poxa, eu vou trabalhar e vou correr atrás disso. E aí eu fui lá e escolhi o apartamento, mandei mensagem lá para ver as fotos do apartamento, um apartamento novo, de alguns milhões de reais. Isso foi na quinta-feira, aí o Espírito Santo falou para mim, marca a visita. Aí eu falei, peraí. Quando o Espírito Santo falou, marca a visita, eu falei, peraí. Aí complicou. Por que complicou? Porque a minha situação financeira é extremamente difícil. Inclusive esse é um testemunho que depois eu vou contar, mas por enquanto eu não posso dizer, mas é extremamente difícil. E eu não tinha dinheiro para comprar um apartamento de milhões de reais, obviamente, senão eu não estaria morando numa kitnet. Eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Como assim? Como assim vou ir lá visitar esse apartamento? E o Espírito Santo falou para mim, marca a visita. Eu falei, eu não posso desobedecer. Eu vou ter que obedecer. Fui lá e obedeci, marquei a visita. Na sexta-feira fui lá. Nunca tinha entrado em um prédio tão suntuoso, eu acho que essa seria uma palavra, em toda a minha vida. Só na recepção do prédio haviam pétalas de ouro no teto, só para você ter ideia do que eu estou falando aqui. E eu cheguei lá, tinha 3 pessoas para me recepcionar, o corretor e mais 2 pessoas. Já me deu um medo, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? Um piá de 21 anos de idade,
sem um centavo sequer para pagar esse apartamento. Deus falou para mim, Gustavo, visita o apartamento. Entrei, cheguei lá, me mostraram todo o apartamento, desde piscina aquecida, a piscina descoberta, a academia. Vi tudo. Aí me levaram ao apartamento que eu tinha marcado de ver, o primeiro, né? Cheguei lá no primeiro apartamento, o que o Espírito Santo falou para mim? Não é esse. Aí eu falei, que isso? Se qualquer apartamento que fosse nesse prédio aqui, para mim, tava ótimo, não tem especificação não, Deus. Deus falou, o Espírito Santo falou para mim, Gustavo, não é esse apartamento. Era um apartamento de 160 metros quadrados, do valor de alguns milhões de reais. Na verdade, naquele prédio só tem apartamento de milhões de reais. O Espírito Santo falou para mim, não é esse. Aí eu fui até um outro apartamento, quando eu entrei dentro do apartamento, que eu cheguei na sacada do apartamento, o Espírito Santo falou para mim, é esse. Eu cheguei a me arrepiar. Eu falei para a mulher, é esse apartamento. Não sei explicar, mas é esse apartamento. Era inclusive um apartamento um pouco menor, de 125 metros quadrados. Mas o Espírito Santo falou para mim, Gustavo, é esse apartamento. E a mulher falou para mim, e eu falei para ela, não sei nem explicar, mas a energia que eu senti aqui dentro desse apartamento, e na verdade não era energia, era o Espírito Santo falando para mim, eu quero esse. É esse apartamento. Aí a mulher falou para mim, não, eu sei como é que é. E ela falou para mim, até me arrepiei, sabe? Até me arrepiei também. Até a mulher sentiu. E aí Deus falou para mim, é esse apartamento, Gustavo. E aí beleza, iniciei o processo de compra, tudo isso pela fé, sem ter um centavo sequer. Me perguntava a minha profissão, eu falava, produtor de conteúdo digital, tenho um canal no YouTube. É isso, só pra você ter ideia. Um apartamento de milhões de reais, eu sem dinheiro, sem condições, eu fui com o meu carro na reserva e ver esse apartamento. Pois bem, vendo o apartamento, iniciei o processo, enviei a proposta, falei, eles não vão nem aceitar a proposta. Quando eles verem aonde que eu moro, qual que é a minha profissão, gravar vídeo para a internet e para um outro canal de finanças, aqui em um outro canal de finanças, eles não vão nem aceitar a proposta. Quando eles verem o meu trabalho, a minha idade, a minha condição financeira, porque o meu CPF também estava com questões, mas essa questão financeira eu quero gravar um vídeo especificamente falando sobre isso depois. E acredito que aceitaram a proposta. Mesmo eu com o meu nome com questões de negativação, mesmo aceitaram a proposta. E basicamente eu tinha que pagar à vista o valor do apartamento, obviamente, né? Beleza, elaboraram o contrato, segunda-feira agora, esse vídeo estou gravando quinta-feira, segunda-feira agora eu fui lá e o Espírito Santo mandou eu ir na sede da empresa assinar o contrato, sem ter nenhum centavo sequer, e eu assinei o contrato do apartamento. Assinei o contrato, me comprometendo a pagar e tudo mais, e fiquei de fazer o pagamento na segunda-feira. O que eu pensei? Que Deus iria prover o dinheiro no mesmo dia, na segunda-feira, porque eu já tinha me comprometido. Deus falou para mim, Gustavo, vai no banco, ajusta os teus limites de transferência para 700 mil reais e mandou eu ir numa concessionária da Audi, porque ele também havia me mandado escolher um carro. E eu havia escolhido um carro especificamente, um Audi RS6 Avante, um carro de 900 mil reais. Eu fui na concessionária também no mesmo ato de fé, cheguei lá, até comecei a fazer o trâmite para comprar o carro, mas aí tinha que fazer um Pix de 10 mil reais e eu não consegui fazer, obviamente porque eu não tinha dinheiro. Saí de lá extremamente envergonhado e pensando, Deus não vai cumprir mais nada. Beleza, voltei para casa, o Espírito Santo falou para mim, não, eu vou cumprir sim, vou fazer sim, e esse processo de humilhação, de dificuldade era necessário, e é para minha honra e para minha glória. Beleza, contrato assinado, fui lá, vi carro, tudo mais, cheguei em casa e falei, Deus vai mandar o dinheiro hoje. Isso já era na terça-feira. Não aconteceu. Não mandou o dinheiro terça, não mandou o dinheiro quarta. E aí hoje, quinta-feira, sobre a palavra de Deus que ele me falou hoje, que hoje ele reverteria o meu cativeiro e mudaria a minha situação, eu estou aqui gravando esse vídeo. O valor ainda não caiu na minha conta, do pagamento do apartamento. Também não consegui comprar o carro ainda. Porém, estou aqui gravando esse vídeo. E se Deus quiser, e se for no tempo dele, se o tempo dele for esse, peço perdão pela chuva. Amanhã eu vou estar gravando um outro vídeo, já contando que realizei o pagamento do apartamento, adquiri o carro e Deus cumpriu sua promessa. Isso é um ato de fé. Isso é um ato de fé. Uma palavra foi liberada sobre a minha vida hoje, que o meu cativeiro seria revertido. E eu creio no que Deus falou. Amém? Então fique com esse vídeo. É um ato de fé. E amanhã eu venho aqui gravar outro vídeo já contando sobre o cumprimento da promessa de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.